Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Vamos começar com uma notícia da Apple, do Chance Miller, lá do 925 Mac. Parece que tem Mac Mini M2 dando problema para ligar. É isso mesmo. A Apple identificou um problema que eles chamaram de ausência de energia. Atinge, assim, uma pequena porcentagem de unidades do Mac Mini M2. Ah, uma porcentagem pequena, então. É, foi o que disseram. E especificamente os fabricados entre 16 de junho e 23 de novembro de 2024. Mas olha, eles já lançaram um programa de serviço para consertar de graça. Bom, menos mal. E como a pessoa sabe se o Mac dela está incluído? Bem simples. É só pegar o número de série do Mac Mini e colocar lá no site da Apple. Tem uma página específica para isso, sabe? Aí já diz na hora se é elegível ou não para o reparo gratuito. Entendi. E para consertar, leva na loja? Tem duas opções principais. Pode levar num provedor de serviços autorizado Apple, né, um ASP, ou então agendar um horário direto numa Apple Store. Certo. Mas tem um detalhe, né? E se o Mac já tiver, sei lá, com a tela trincada ou outro problema? Ah, bem lembrada. Isso é importante. Se tiver algum dano prévio que, impeça o técnico de fazer o reparo principal desse problema de energia, aí esse outro dano tem que ser consertado primeiro. E esse conserto extra pode ter custo, imagino. Exatamente. O programa cobre só o problema de energia. Qualquer outra coisa que precise ser feita antes, provavelmente vai ser cobrada à parte. Então tem que ficar atento a isso. Ok, saindo da Apple, vamos para algo bem mais, digamos, futurista. Computação quântica. Tem uma matéria do Ed Jent na IEEE Spectrum que saiu via Slashdot, falando que a IBM deu um passo grande na correção de erros quânticos. É isso. Isso, um passo bem significativo. Eles desenvolveram e apresentaram uma nova arquitetura. A chave aí são os códigos chamados QLDPC, Quantum Low Density Parity Check. LDPC. Nome complicado. Mas o que isso faz na prática? Na prática, segundo a IBM, essa abordagem reduz drasticamente o número de qubits físicos que você precisa para construir um qubit lógico estável e funcional. Muito mesmo. Quanto? Metade? Menos? Bem menos. Coisa de... 1/10, talvez. Comparando com a abordagem mais comum até agora, que são os Surface Codes, é uma redução enorme, né? Pensa na economia de recursos. Nossa, 1/10? Isso realmente muda o jogo. E o que isso significa para o futuro? Computadores quânticos mais próximos. Exatamente. Esse avanço é a peça que faltava, uma peça crucial para o objetivo maior da IBM, que é construir um computador quântico tolerante a falhas em larga escala. Eles até têm um nome para ele, Starling. Starling. E quando a gente pode esperar ver isso funcionando? A meta deles é ambiciosa, disponibilizar o Starlink para clientes até 2029. O Jay Gambetta, que é VP lá na IBM Quantum, foi bem direto. Ele disse que, com esse avanço nos códigos QLDPC, o problema deixou de ser puramente científico, sabe? Ah, entendi. Virou mais um desafio de engenharia. Agora é questão de escalar, construir, refinar. A ciência base, segundo ele, está resolvida para essa etapa. É um marco importante para a área. Mudando totalmente de assunto agora, vamos falar de um problema bem brasileiro e, infelizmente, muito comum. Golpes por telefone. O Guilherme Tajaroli, lá do Wall Tilt, publicou uma matéria sobre a dificuldade enorme de frear o tal do spoofing. O spoofing é um problemão. Aquela técnica que os golpistas usam para mascarar um número de telefone real, né? Aí na sua tela aparece o número do seu banco, de uma loja conhecida, e pronto, a pessoa cai. Exato. E a matéria diz que a Anatel e as teles não estão conseguindo dar conta. Os números são assustadores. Falam em 4.500 golpes por hora. É um volume absurdo. A Anatel até reconhece que é complicado combater isso. Eles implementaram algumas medidas, né? Desde 2021, por exemplo, precisa de selfie e documento para ativar chip pré-pago. Mas parece que não adiantou muito, né? Tem falhas ainda. Pelo visto, sim. Especialistas apontam que o nível de verificação facial ainda é baixo e sempre tem um jeito de burlar, né?
A Anatel já aplicou uns 58 milhões de reais em multas para as operadoras por causa de problemas cadastrais, mas o problema persiste. E as operadoras, o que elas dizem? Elas, através da Conexis, que representa o setor, afirmam que seguem as regras direitinho. Dizem que já bloquearam tipo 210 bilhões de chamadas indesejadas, incluindo spam e possíveis golpes, e que estão bloqueando também as tais interconexões que permitem o spoofing. Mas ainda não é suficiente pelo visto. Qual a esperança, então? A Anatel tem alguma carta na manga? A grande aposta deles é um sistema chamado Origem Verificada. A ideia é que quando alguém te ligar, apareça na tela não só o número, mas a identificação de quem está ligando, tipo o logo da empresa e até o motivo da chamada. Ah, isso seria ótimo. Mas quando? Pois é, aí que tá. A previsão de implementação completa disso é só para 2028. Leva tempo. Puxa, até 2028? E enquanto isso, o que a gente faz? Bom, para denunciar chamadas suspeitas, dá para usar o portal Anatel Consumidor ou aquele site Qual Empresa Me Ligou. E se o golpe já aconteceu, infelizmente, aí o caminho é registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil mesmo. Agora, para o mundo dos games, Gabriel Cavalheiro, do Canaltech, trouxe um rumor que pode mexer no bolso dos jogadores. Um possível novo aumento no preço do Xbox Game Pass. O que descobriram? Parece que alguém fuçando no código-fonte do site do xCloud, que é o serviço de streaming de jogos da Microsoft, encontrou uma tag chamada Subscription Price Increase. Subscription Price Increase. Bem direto ao ponto. Isso já confirma o aumento? Não confirma nada oficialmente. É um rumor baseado nessa descoberta no código, Mas, assim, acende um sinal de alerta para os assinantes. É que já teve aumento recente, não teve? Teve sim. Em 2024 mesmo, o preço já subiu. O plano Ultimate, por exemplo, foi para R$ 59,99 aqui no Brasil. E não foi só o Game Pass. A Microsoft também aumentou o preço dos consoles Xbox Series e dos jogos First Party lá fora, para $80. Então parece uma tendência mesmo. Exato. E não é só a Microsoft, A Sony já sinalizou que não descarta novos aumentos na PS Plus. E a Nintendo também gerou polêmica recente com os preços que estão sendo especulados para o Switch 2 e jogos chegando a R$ 499 aqui no Brasil. O mercado de games está ficando mais caro. Complicado para o bolso do jogador brasileiro, Bastante. Vamos ter que ficar de olho para ver se esse rumor do Game Pass se confirma. Falando agora de como a tecnologia pode facilitar as coisas, o Henrique Medeiros, do Mobile Time, trouxe uma notícia bem interessante sobre Itaú. Parece que eles conseguiram reduzir drasticamente a necessidade das pessoas irem até uma agência ou caixa eletrônico. Isso, uma redução impressionante mesmo. Eles tinham cerca de 1,5 milhão de pessoas por mês indo até um ATM ou agência só para conseguir habilitar o aplicativo do banco no celular. Sabe, aquele processo de segurança inicial? Nossa, 1,5 milhão. E para quanto caiu isso? Caiu para 50 mil por mês. Uma diferença gigantesca. Uau! E o que causou essa mudança toda? O principal fator foi a implementação da biometria facial direto no aplicativo. Então, a pessoa consegue fazer essa validação de segurança pelo próprio celular, usando o rosto, sem precisar sair de casa. Ah, muito mais prático. Com certeza. O Estevão Lasanha, que é diretor lá no Itaú, explicou que isso ajudou muito, principalmente clientes que moram longe das agências, Facilitou demais o acesso. Faz todo sentido. E a matéria mencionou alguma coisa sobre fraudes? Porque biometria facial levanta a questão dos deepfakes, Sim, mencionou. O próprio Lasanha falou sobre isso. Ele chamou de uma corrida de gato e rato contra os fraudadores que tentam usar deepfakes para burlar o sistema. E como eles combatem isso? Basicamente, com mais tecnologia. Eles usam algoritmos de inteligência artificial para analisar os dados biométricos e tentar detectar essas tentativas de fraude, procurando por padrões que indiquem que não é uma pessoa real ali. Interessante. A IA ajudando na segurança também. Exata. E a matéria ainda cita outros usos de IA no banco, como a inteligência Itaú, que permite fazer transferências Pix conversando pelo WhatsApp. E eles falam de uma visão para o futuro com interfaces multimodais, mais personalização para cada cliente. A IA está bem presente lá. Agora, uma história bem legal de transformação industrial aqui no Brasil, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Alexandre Sacconi, no UOL Economia, contou a história da GE Selma. Hoje é um gigante da aviação, mas começou de um jeito bem diferente, Totalmente diferente. É uma história incrível.
A empresa começou lá em 1951, sabe fazendo o quê? Ventilador, eletrodomésticos. Nada a ver com o avião. Ventilador. Caramba! E como foi parar nos motores de avião? Então, um tempo depois, ela foi comprada pela antiga Panair do Brasil. Aí sim, começou a fazer manutenção em motores de avião para eles. Mas aí veio o golpe de 64, a Panair foi fechada e a Cielma quase fechou junto. Nossa, que reviravolta! E como sobreviveu? Foi salvo por uma decisão do brigadeiro Eduardo Gomes na época, que viu a importância estratégica de manter essa capacidade no país. Depois, nos anos 90, foi privatizada e em 1996 a GE comprou a empresa. E aí virou a GE Cielma que a gente conhece hoje. E os números atuais são impressionantes. São sim. Hoje é o maior centro de revisão e manutenção de motores aeronáuticos de todo o hemisfério sul. Tem 5 unidades lá em Petrópolis e 3 rios. 5 unidades. E a capacidade? Eles conseguem revisar cerca de 630 motores por ano, mas a meta é chegar a 800, 900 motores. Investiram pesado, 430 milhões recentemente numa planta em 3 rios só para os motores LEAP, que são mais modernos. Gera muito emprego, imagino. Gera sim. São mais de 3.500 pessoas trabalhando lá, entre empregos diretos e indiretos. E o mais interessante, 95% dos clientes deles são internacionais. Mandam o motor do mundo todo para consertar lá em Petrópolis. Que orgulho, né? Uma referência global aqui no Brasil. Exato. O processo de manutenção é super rigoroso, dividido em gates e inclui testes pesados em bancos de prova específicos para cada tipo de motor. É uma operação de altíssimo nível que superou várias crises, como aquela depois do 11 de setembro. E hoje está aí bombando. Agora vamos trazer uma perspectiva sobre ciência e tecnologia no Brasil. Tem um artigo do senador astronauta Marcos Pontes, publicado no IG Tecnologia, defendendo mais investimento na área. Qual o ponto principal dele? O ponto central do senador é que o investimento constante, previsível, em ciência, tecnologia e inovação não é um luxo, é um pilar fundamental para o desenvolvimento de qualquer país desenvolvido. Ele critica um pouco ter que ficar sempre discutindo o óbvio, sabe? Justificando orçamento para áreas que ele considera estratégicas. E ele relaciona isso com a fuga de cérebros, né? Sim, ele aponta isso como uma consequência direta da falta de investimento e de perspectiva aqui. Menciona dados como um aumento de 58% nos vistos de alta qualificação para outros países no início de 2024. Ou seja, a gente forma gente boa, mas não consegue segurar todo mundo por falta de oportunidade aqui. Entendi. E ele fala de ações concretas, leis, projetos? Fala assim. Ele cita a luta pela aprovação da Lei 177 de 2021, que foi importante porque impede o governo de cortar, de contingenciar o dinheiro do FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E menciona também 2 PECs, a proposta de emenda à Constituição 26 de 2025, para garantir a execução do orçamento que já foi aprovado para essas áreas. Ah, e para não ter bloqueio depois de aprovado. Isso. E a PEC 31 de 2023, que é mais ambiciosa, e busca estabelecer uma meta de aplicar 2,5% do PIB brasileiro em ciência, tecnologia e inovação. 2,5% do PIB. Seria um salto considerável. Com certeza. O artigo também lamenta a posição do Brasil no Índice Global de Inovação. A gente está em 50º lugar, e especialmente fraco no critério Instituições, lá em 130º lugar. No fim, ele reforça a mensagem. Ciência não é gasto, é investimento essencial para enfrentar os grandes desafios, tipo pandemias, segurança alimentar, mudanças climáticas, é o chamado à ação, né? Seguindo para a área da saúde, temos 2 notícias do Leandro Costa Criscolo no Olhar Digital. A primeira fala sobre um novo remédio que parece promissor contra tumores que hoje são considerados intratáveis. Que remédio é esse? É o PMR-116. Ele está sendo desenvolvido lá pela Universidade Nacional Australiana, junto com uma empresa chamada Pimera Therapeutics. A expectativa é que os testes em humanos comecem agora em 2025. E qual é o diferencial dele? O que ele ataca? O alvo dele é bem importante. Um oncogene chamado MYC. Esse MYC está presente em até 70% de todos os cânceres humanos. E ele está muito associado à resistência aos tratamentos que a gente tem hoje, tipo quimioterapia e radioterapia. É um chefão do câncer, digamos assim. Entendi. Se ele está em tantos cânceres e causa resistência,
atacar ele é uma boa estratégia. Mas como o PMR 116 faz isso? A abordagem é interessante, é meio indireta. Em vez de tentar bloquear a proteína MYC diretamente, o que é bem difícil, o PMR 116 inibe uma outra coisa, uma enzima que é crucial para as células tumorais produzirem as proteínas de que precisam para crescer e se multiplicar. Ah, então corta o suprimento da célula tumoral em vez de atacar o MRC de frente. Exato. É como se você tirasse uma ferramenta essencial da linha de produção do tumor. E os resultados iniciais em camundongos foram bem animadores. O que eles viram? Eles viram uma redução de até 85% nas lesões de câncer de próstata nesses animais tratados com o PMR 116. É um resultado bem expressivo para essa fase pré-clínica. Nossa, 85%. E os testes em humanos, como vão ser? Eles vão usar um formato chamado ensaio em cesta, basket trial. Isso significa que eles vão recrutar pacientes que têm diferentes tipos de câncer, não só próstata, mas que tenham em comum a ativação desse oncogene, MYC. Isso ajuda a testar a droga em vários contextos ao mesmo tempo e acelera um pouco a avaliação da eficácia dela. É uma esperança nova para casos bem difíceis. E a segunda notícia do Leandro Costa Crisculo, também no Olhar Digital, é sobre o canabidiol, o CBD. Um estudo da USP reforçou a eficácia dele para casos graves de epilepsia, é isso? Exatamente. É um estudo de revisão, o que significa que ele analisou vários outros estudos já publicados sobre o tema. Foi liderado pelo Bruno Fernandes Santos, lá da USP de Ribeirão Preto. E o que essa revisão concluiu? Confirmou o que já se suspeitava. Confirmou e quantificou. Eles analisaram 6 estudos bem controlados com grupo placebo e tudo mais, e o resultado foi claro. O CBD reduziu a frequência das crises epiléticas em 41%, em média. Isso em pacientes com epilepsia refratária, ou seja, aquela que não responde bem aos remédios convencionais. 41%? E o placebo, para comparar? O grupo placebo teve uma redução de 18,1%. Ou seja, o efeito do CBD foi mais que o dobro do efeito placebo. É uma diferença estatisticamente significativa e clinicamente relevante, né? Com certeza. E como o CBD age para fazer isso? Basicamente, ele interage com o nosso sistema endocannabinoide, que é um sistema que regula várias funções do corpo, incluindo a excitabilidade dos neurônios no cérebro. O CBD ajuda a acalmar essa atividade elétrica excessiva que causa as crises epiléticas. Entendi. Mas o pesquisador fez alguma ressalva, né? Sobre acesso, uso... Fez sim. O Bruno Fernandes Santos lamentou que ainda não existam políticas públicas federais mais efetivas para garantir o acesso a esse tratamento para quem precisa. Hoje ainda é caro e complicado para muita gente conseguir. É verdade, burocrático, né? Muito. E ele também fez um alerta importante contra o uso indiscriminado do CBD, tipo para qualquer coisa, sem orientação médica. Defendeu que o uso tem que ser sempre baseado na ciência, com acompanhamento profissional e não virar uma moda sem critério. Para a gente terminar, uma notícia super interessante sobre reaproveitamento e inovação na área de alimentos. Veio da agência FAPESP e saiu no Gizmodo Brasil. É sobre usar farinha de semente de girassol para fazer pão. Como assim? É bem bacana. A ideia é pegar um subproduto da indústria de óleo de girassol. Quando eles extraem o óleo da semente, sobra uma torta, um farelo, né? Que normalmente vira ração animal ou é descartado. Só que esse material, essa farinha de semente de girassol que eles chamam de SF, é super nutritiva. Nutritiva como? O que tem de bom nela? Olha, é impressionante. Ela é riquíssima em proteínas, pode ter de 40% a 66% de proteína. Muito mais que a farinha de trigo. Além disso, tem bastante fibra, ferro, cálcio e um antioxidante poderoso chamado ácido clorogênico. Nossa, um super alimento escondido no que ia pro lixo praticamente. E aí, eles misturaram essa farinha no pão. Exato. Os pesquisadores fizeram testes adicionando diferentes proporções dessa farinha SF na massa do pão de forma comum, substituindo parte da farinha de trigo. E o resultado foi que o pão ficou, sim, bem mais rico em proteínas e antioxidantes. Que legal! E qual foi o nível de proteína que conseguiram atingir? Numa das formulações que eles testaram, com 60% de substituição pela farinha de girassol,
O teor de proteína do pão simplesmente triplicou em comparação com o pão de trigo puro. Triplicou, incrível. Mas e a textura? O pão ficou bom? Geralmente quando a gente mexe muito na farinha, o pão muda, né? Fica pesado. Esse foi um ponto. Eles observaram que quando usavam proporções muito altas de SF, tipo acima de 20%, o pão ficava realmente mais denso. A textura era afetada. Não ficava igual ao pão de trigo tradicional. Ah, entendi. E acharam alguma solução para isso? Acharam. Eles testaram usar não a farinha seca direto, mas um extrato aquoso dessa farinha, que eles chamaram de SFE. E usando esse extrato, eles conseguiram manter a textura do pão muito mais próxima da do pão tradicional, mas ainda assim incorporando os benefícios nutricionais da semente de girassol. Esperto. Então conseguiram o melhor dos dois mundos. Exatamente, conseguiram um pão mais nutritivo, mais proteico, rico em antioxidantes, com uma textura boa e ainda por cima usando um subproduto barato que poderia ser descartado. É um exemplo perfeito de economia circular, né? Agrega em valor, reduz desperdício e melhora a nutrição. O estudo foi apoiado pela FAPESP, vale destacar. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!